Todas as plataformas liberadas agora, né? Deu certo? Legal. Então nós temos no Brasil, não temos muitas teses para suspender ou anular um leilão. Uma das teses boas que nós conseguimos utilizar para suspender o leilão é o preço vil. O preço vil. Preço vil é algo de pouco valor. A lei diz que um bem não pode ser leiloado por preço vil. Ou seja, por preço abaixo do atual, né, da atual avaliação, ou quando a avaliação é inferior a 50% do valor de mercado. É uma tese interessante, uma tese importante que pode nos ajudar muito, de fato, a cancelar, a suspender um leilão. É uma realidade. É uma tese necessária, importante. Que legal, hein? Estou muito feliz. As plataformas aqui estão todas cheias aqui. Que legal. Ah, é ao vivo, que legal. Olha a Giovana aqui. Bom dia, Giovana. Doutora Giovana, que legal ter você aqui. Vamos lá, então, voltando aqui, hein? Preço vil é uma ótima tese para pedir a suspensão ou a nulidade, o cancelamento do leilão. Outra tese muito boa, muito utilizada, é a defasagem na avaliação. Quando um bem é penhorado ou bloqueado, muitas vezes, leva bastante tempo para ir para o leilão, para acontecer o leilão, para ocorrer o leilão. E por isso pode ser que o valor atual esteja desatualizado. Portanto, é necessário sim, né, atualizar o valor antes de realizar o leilão. Então, é uma tese muito interessante, muito boa para suspender o leilão. Também uma tese muito interessante para utilizar dentro da ação anulatória, ação declaratória de nulidade, embargos de terceiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. Olha, isso aqui é o cravo da Índia. Se você tem a possibilidade de comprar no mercado, ó, tá vendo? O ideal é você colocar na boca, chupar o cravo da Índia, ó. Tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. 2 por dia. Evita derrame, infarto. É um anti-inflamatório natural, né? Inclusive para a garganta, professor que tá rouco aqui. Então, fica a dica aí, o cravo da Índia, hein? BBB, bom, bonito e barato. Vamos lá, a próxima tese que nós podemos utilizar para suspender o leilão é a tese do bem de família. Quando o imóvel é da família, portanto, destinado à habitação e convivência de um grupo de pessoas caracterizadas como familiares, e não tendo outros imóveis de titularidade do devedor, também é possível impedir o leilão, a penhora, não só o leilão, mas a penhora do bem. Outra tese que é muito interessante é a ausência de publicação do leilão, do edital, do leilão na internet, acontece muito. A lei, ela obriga que a publicação do edital do leilão na internet em site determinado pelo juiz, com descrição detalhada dos bens, seja feita obrigatoriamente. Todos os bens que serão leiloados devem aparecer, né, de fato, deve ser informado se o leilão será presencial de forma eletrônica. Depois nós temos a falta de publicação de editais em jornais ou editais do leilão. É uma tese que nós conseguimos suspender um leilão há uns 15 dias atrás, uma tese muito boa. A falta de publicação de edital em jornais é uma tese interessante. A falta de publicação de edital divulgando a realização do leilão em jornais de grande circulação por 3 dias seguidos, né? Essa regra normalmente ela vem escrita nos contratos, ainda que não tenha no contrato, a justiça tem entendido sim, uma decisão recente aqui no escritório, sobre a necessidade de publicar nos editais, nos jornais, para maior publicidade e atrair mais compradores, né? Então, também uma tese interessante. Outra tese que é eficaz para suspender leilão, cancelar, anular, é a publicação tardia do leilão. Essa é uma tese interessante, uma tese boa. A lei também é muito clara nesse sentido. Quando há a publicação do edital, essa publicação ela deverá ocorrer no mínimo 5 dias antes do leilão. Ou seja, se a publicação for com 4 dias ou menos, o leilão será nulo, né? Então, é uma tese interessante. Mais uma tese boa, mais uma tese importante é a ausência de imagens do bem leiloado no site do leiloeiro. As imagens obtidas dos bens devem ser publicadas no site do leiloeiro. Portanto, caso as imagens não sejam disponibilizadas, o leilão pode ser anulado, sim. Também uma tese interessante para trabalhar dentro dessas ações anulatória, nulidade, embargos de terceiro.
A ausência do pagamento do lance, do arrematante ou fiador, é uma tese importante, é uma tese muito boa também. O arrematante é a pessoa que compra o bem no leilão e, portanto, ele deve pagar, né, o lance à vista ou parcelado, mas tem que dar entrada. Caso não pague, existe o cancelamento do leilão. Então, é uma tese que acontece porque existe o pagamento de forma equivocada, o pagamento errado. A falta de intimação do executado sobre o leilão, se não for notificado, o leilão pode ser cancelado sim. Essa intimação ela deve ser feita por meio do advogado, que a pessoa tem advogado, que não é um processo judicial, um leilão judicial, extrajudicial não, né? Porque não tem processo. Mas se ainda não tiver advogado, o executado deve ser intimado pessoalmente também. Isso está pacificado no Brasil. Gosto de trabalhar com uma outra tese também, uma tese que quando existe a possibilidade de a gente usar é muito interessante, que é a ausência de intimação de todos os credores. Também uma tese muito interessante para poder usar caso existam outros credores que tenham parte do mesmo patrimônio dado em garantia de dívidas. Eles precisam ser intimados sobre o leilão desse bem. Mais uma tese, a falta de intimação da esposa, marido, executado, também uma tese que dá para usar em diversas situações. Se o devedor for casado, ele, ela, mesmo que a sua esposa, marido, não faça parte do processo ali exige que seja feita a intimação do cônjuge para ter ciência do leilão e exercer eventuais defesas. Então, também uma tese muito legal, muito utilizada na prática. E outra tese que eu gosto muito é a ausência da descrição detalhada dos bens leiloados. A lei diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve ser detalhada, e, em principal, as informações referentes ao imóvel. Né? Então, são teses necessárias, são teses importantes que devem aparecer, de fato, para que a gente possa pedir a suspensão, a nulidade do leilão. Então, é muito importante ter atenção em relação a isso. São 12 teses para cancelar um leilão, um leilão de um apartamento, uma casa, né, um imóvel residencial, comercial. Teses que funcionam, não são aventuras jurídicas, são teses que normalmente a gente consegue sucesso. É uma realidade, né? É uma realidade, a gente tem conseguido sucesso no Poder Judiciário.